Boa tarde, tudo bem com vocês? Sou a professora Janete, da Secretaria Municipal de Educação, professora de língua portuguesa. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto verbos. Nós vamos trabalhar as formas nominais 1, porque na próxima videoaula teremos as formas nominais 2. Então, hoje veremos o estudo da língua. Vamos a eles? Bem, nós vimos, numa das aulas anteriores, nós vimos os modos verbais, os tempos verbais, e agora nós vamos ver as formas nominais. Quais são elas? O infinitivo. Lembram do infinitivo? Quando o verbo está cru, ele não saiu do forno ainda, ele não foi conjugado. A forma que encontramos no dicionário, com as terminações ar, er, ir e or. O gerúndio, que é as terminações NDO, cantando, dançando. E o particípio, ado, ok? Terminado, comido, ok? Ado ou ido. Diferentemente dos verbos conjugados, as formas nominais, com exceção do infinitivo pessoal, não identificam as pessoas do discurso. Daí serem conhecidas como formas infinitas. As formas nominais podem ter a mesma função dos nomes. No caso, nomes, substantivos, adjetivos, advérbios. Tudo que nós tiramos, que não é verbo, consideramos nome. Então, entram essas três classes gramaticais. Substantivos, adjetivos, advérbios. Por isso, a sua denominação. O infinitivo comporta-se como um substantivo, como nesta frase. Rir é melhor que chorar. Então, nós temos aí dois verbos, o rir e o chorar. O riso é melhor que o choro. Olha, foi transformado. Pegamos um verbo, os dois verbos, e os transformamos em dois substantivos. Rir, riso, chorar, choro. O gerúndio pode apresentar características de adjetivo ou advérbio. Então, o adjetivo é aquele agente qualificante, uma das classes gramaticais. O advérbio, ele acompanha o verbo. Ele demonstra circunstâncias. Olha lá, junte leite fervendo a massa. Então, eu tenho aí um verbo, que é o ferver. Junte leite fervente a massa. Transformei em adjetivo um verbo. Verbo fervendo, que é o ferver, em fervente, que está qualificando esse leite. Não é qualquer leite, é um leite fervente. Rindo, ele disse várias verdades. Enquanto ria, olha a nossa oração adverbial aí. Qual é a circunstância? Enquanto ria, ele disse várias verdades. Então, eu peguei o meu verbo rindo, que está no gerúndio, e fiz uma transformação para uma oração adverbial. O particípio corresponde ao adjetivo. Então, ele tem o mesmo peso, a mesma equivalência. Tanto que apresenta mudanças, flexões de gênero, masculino e feminino, e número, plural ou singular. Na voz passiva e nas orações reduzidas. Olha lá o exemplo. Os textos foram corrigidos. Lembra? Ido, ado, verbo corrigir no particípio, pelo próprio autor. Ele separou os textos corrigidos. Então, esse corrigidos, ele tem o mesmo peso, que é um adjetivo nesse caso aqui, com o particípio, a mesma equivalência, o mesmo valor, certo? Infinitivo. Impessoal. Se é impessoal, não se refere a nenhuma pessoa da nossa língua portuguesa, da pessoa gramatical. A forma no verbete do dicionário. Lembra que eu disse que os verbos, quando não estão ainda conjugados, eles estão no infinitivo? E o infinitivo impessoal, ele é conhecido também como nome.
do verbo. E o pessoal, infinitivo pessoal? Pode flexionar-se em todas as pessoas gramaticais. Primeira, segunda, terceira, do singular, primeira, segunda, terceira, do plural, certo? Olha uma tirinha do Calvin. Veja nesta tira. Acordar, levantar, calar, escutar, vomitar, atrapalhar, errar, apressar. Aí o pai chega e fala, como foi seu dia? A melhorar. Então, vocês viram que as circunstâncias das ações, dos pensamentos aqui nos balãozinhos que o Calvin fala, é de acordo com a vontade dele. Olha, acordar, levantar, calar e escutar, que é o momento aí que ele está na escola, né? Vomitar ali, depois atrapalhar e errar. Então, são vários, é uma sequência de ações, de verbos. Observe que as formas verbais usadas por Calvin não se referem formalmente a nenhum ser que realize essa ação, mas designam os próprios atos citados pelo garoto. Quando se quer pôr em evidência a ação, chamar a atenção mesmo para esse tipo de ação verbal, usa-se o infinitivo não mudado, não flexionado. O infinitivo impessoal de um verbo tem apenas uma forma, que deriva do tema formado por radical, que é aquela parte da palavra que é a base dela, da mesma, mais uma vogal temática, a que se acrescenta uma desinência. Qual desinência? A desinência R. Olha lá, o tema, que seria o radical, canta. Mais uma desinência, vai ficar no infinitivo, cantar. Tema, que é o radical, vende, mais a desinência R, no infinitivo, vender. Parte, mais R, partir. Então, até cantar, vender, partir, as nossas três conjugações, primeira, segunda e terceira. Aqui nós não temos exemplo de verbo no infinitivo com or, mas existe. Muito restrito, mas existem. O por e seus compostos. Por, compor, entrepor, ok? O infinitivo impessoal é usado, é empregado em locuções verbais, lembram das locuções verbais? Duas palavrinhas juntas, dois verbos juntos. Em locuções verbais, em conjunto com o verbo auxiliar que está flexionado. Verbo auxiliar, aquele que, obviamente, auxilia o outro verbo. Exemplo, o garoto ainda não sabe ler. Então, o verbo saber aí é um verbo auxiliar. Auxiliando qual verbo? O verbo ler, que é o meu verbo principal da oração. Ok? Também precedido de adjetivos como bom, fácil, difícil, possível, etc. Seguido de uma preposição, da preposição de. Exemplo, livro fácil de ler, exercício difícil de resolver, fruta boa de comer. Olha só, então nós temos alguns adjetivos, agentes qualificantes, e um verbo, uma preposição de, ok? Nesse caso, o infinitivo impessoal funciona como complemento nominal, completa um nome. Complemento nominal de qual classe gramatical? Do adjetivo. Também com função de substantivo em sintagmas nominais, em palavras nominais. Olha lá, fumar é prejudicial à saúde. O fumo é prejudicial à saúde. Ela arrependeu-se de mentir. Ela arrependeu-se da mentira. Então, olha lá, o fumar se transformou em um substantivo, fumo. E o verbo mentir, no substantivo mentira. E também com função de imperativo.
modo imperativo, aquele modo autoritário que ele manda, ele dá uma ordem, um conselho, um pedido, um apelo. Levantar âncora. Então, está mandando levantar âncora. Olha lá, levantem a âncora. Transformei o meu verbo levantar, que está no infinitivo, a forma como eu encontro no dicionário, em um verbo no imperativo, no modo imperativo, dando uma ordem para levantar uma âncora. Infinitivo pessoal, já relacionado às pessoas. O infinitivo pessoal é também conhecido como infinitivo flexionado, aquele que pode se modificar, porque pode mudar-se, pode flexionar-se em todas as pessoas gramaticais. Esse infinitivo é usado quando se deseja pôr em evidência, deixar bem claro, chamar atenção mesmo, a pessoa desse sujeito. Olha o exemplo. Viu dois homens entrarem na casa. Então, olha só. Entrarem. Por que entrarem e não entrar? Viu um homem entrar. Verbo concorda com o sujeito. Então, se eu tenho dois homens, obviamente o meu verbo também é flexionado para o plural. Então, viu dois homens entrarem na casa. Isso se chama concordância verbal. Emprega-se o infinitivo pessoal. Agora nós estamos trabalhando o infinitivo pessoal e não mais o impessoal, tá? Com o sujeito claramente expresso. Então, o sujeito, que é aquele agente que faz algo na oração, ele vai estar muito claro. A regra é para nós permanecermos de pé. Então, qual é o sujeito aí? É para quem permanecermos de pé essa regra? Para nós. Então, está bem claro aí o sujeito nós. Permanecermos o nosso verbo também está flexionado no plural, porque nós, mais de uma pessoa, certo? Com sujeito não expresso, aquele sujeito que ele está escondido de alguma forma, identificado pela desinência verbal. Então, no finalzinho do meu verbo, que eu vou identificar quem que é esse agente da minha oração, o meu dono da arte, vamos dizer assim. Olha o exemplo. É melhor mantermos o silêncio. O verbo manter está no plural, porque quem é para quem? O que é melhor? Quem é melhor? Melhor para quem manter o silêncio? Mantermos. Quem? Para nós. E como nós sabemos isso? Porque a desinência S mostra que é um plural. Mantermos quem? Nós, certo? Com o sujeito expresso ou desinencial, o infinitivo flexionado, aquele que é modificado, sempre concordará com o sujeito. Em número, se é singular ou plural, em pessoa, ok? Para indeterminar o sujeito. Vamos entender então essa oração. Senti me agarrarem pelo braço. Aqui, nesse caso, o sujeito está expresso. Quem senti me agarrarem? Eu senti, olha esse me também, já indicando que sou eu, me agarrarem pelo braço. Ok? Então, mais de uma pessoa, será que o agarrou, ou me agarrou, né? Em certos períodos compostos, que são aqueles períodos que possuem mais de um verbo, é frequente a dúvida sobre usar, empregar, o infinitivo impessoal ou o infinitivo pessoal. Então, sigamos as seguintes regras. Tem que ter umas regrinhas aí para sabermos qual infinitivo usarmos. Emprega-se o infinitivo impessoal quando seu sujeito é o mesmo da oração principal. Olha lá, os corruptos pensam estar imunes à punição. Então, os corruptos, quem? Eles. Então, é a terceira pessoa do plural. E é a minha oração principal. E qual que é a minha oração dependente, a subordinada? Estar imunes à punição. Então, eu tenho o verbo estar ali, que também está no infinitivo. Corruptos imunes, terceira pessoa.
Emprega-se o infinitivo pessoal quando o seu sujeito é diferente do sujeito da oração principal. Mamãe julga estarmos cientes do problema. Mamãe, aí no caso, terceira pessoa, ela, porém já não é mais do plural, do singular. E a minha oração subordinada, estarmos cientes do problema. Nós estarmos, primeira pessoa. O sujeito da oração principal, que é mamãe, é diferente do sujeito da oração subordinada, nós, indicado pela desinência mos. Então, eu tenho um finalzinho aí indicando o sujeito, ok? Bom, então, terminamos por aqui. Agradeço a participação de vocês aí do outro lado. E na próxima videoaula, daremos continuidade nas formas nominais. Aí veremos as formas nominais 2, para encerrarmos essa parte, ok? Boa tarde e fiquem com Deus.